Olá, começa agora o podcast Caminhos para o Desenvolvimento, uma produção técnica dos alunos e professores dos mestrados e doutorado em desenvolvimento regional da Universidade de Taubaté. Eu sou Emerson Tersigni, mestrando da turma M17 do mestrado acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento Regional. Neste programa você vai saber um pouco sobre nossas pesquisas, trabalhos e outras atividades envolvendo o mestrado. Levaremos até você informações objetivas de uma maneira descontraída e informal sobre tudo que envolve o desenvolvimento local e regional. Falaremos neste podcast sobre os 14 anos da tragédia de São Luís do Paraitinga e como a cidade se recuperou deste acontecimento. Vamos conhecer quem vai debater este assunto? Chegou a hora, melhor dizendo, da apresentação dos nossos participantes. Eu sou a Priscila, pedagoga na linha de pesquisa de educação, na turma M17 também. Eu sou a Thaís Ribeiro, sou formada em Arquitetura e Urbanismo e sou da turma 15 na linha de pesquisa de especulação imobiliária, da turma de mestrado em Desenvolvimento Regional. Eu sou Vinícius Laude, sou professor e historiador, sou da turma 17 e minha linha de pesquisa também é da área de educação. Sejam todos muito bem-vindos a este podcast. São Luís do Paraitinga é um importante destino turístico da região do Vale do Paraíba. Isso se deve ao seu centro histórico, tombado como Patrimônio Cultural Nacional pelo IPHAN, além de suas tradições caipiras, incluindo a Folia do Divino e o Carnaval de Marchinhas. Mas no início da década passada houve uma situação que mudou para sempre o município de pouco mais de 10 mil habitantes. Não é mesmo, Vinícius Laude? Exatamente. Há 14 anos aconteceu aquela famosa a enchente, né, que alcançou a cidade e que, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as causas já começaram já no final de 2009 e em 2010 teve a enchente logo na virada do ano. E assim a enchente alcançou a cidade, as casas e o que ficou mais marcado foi a igreja São Luís de Tolosa, que acabou sendo devastada. Exatamente. Uma pessoa acabou morrendo, lares foram destruídos, mais de 3 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. No entanto, a cidade se recuperou. E é para falar a respeito desta reconstrução que recebemos neste momento o historiador Daniel Santos, de São Luís do Paraitinga. Daniel, obrigado pela atenção com a Universidade de Taubaté. Seja muito bem-vindo. Olá a todos, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de participar, de poder contribuir com essa reflexão que vamos fazer juntos aqui. Com certeza, nós em que agradecemos. E quem inaugura nossa sequência de perguntas ao historiador Daniel Santos, neste momento, é a Thaís Ribeiro. Thaís, por favor, fique à vontade. Daniel, prazer estar aqui com você hoje. Eu gostaria que você falasse de que maneira a enchente de 2010 afetou o patrimônio histórico e cultural da cidade, incluindo os edifícios históricos, monumentos e as tradições locais. Olá, Thaís, bom dia. Prazer conhecer você. Em 2010, o Rio Paraitinga ele subiu 12 metros acima do seu leito normal. Esse impacto no centro histórico foi realmente muito grande. Casarões históricos caíram, a Igreja Matriz caiu, a Igreja das Mercês também caiu. Então, assim, havia ali esse impacto cultural, esse impacto no patrimônio arquitetônico, mas eu acho que um outro aspecto que sempre é bom a gente frisar é o impacto que isso teve na vida das pessoas, no simbolismo da matriz caindo. Então, assim, existem esses dois aspectos que caminham muito juntos em São Luís do Paraitinga, porque era a cidade que conseguiu chegar aos anos 2000 preservando o seu centro histórico e que naquele momento estava absolutamente impotente e assistia prédios históricos caindo. Então, assim, esse impacto ele é grande nesse aspecto, mas, de certa forma, ele ajudou com que os luizenses tivessem mais a noção da importância que São Luís do Paraitinga tinha. Evidente que todos nós daqui de São Luís do Paraitinga amamos muito essa cidade, mas o que a gente talvez tenha percebido naquele momento é que muito mais gente amava São Luís do Paraitinga,
por causa da sua cultura, das suas tradições, por causa da maneira com que o povo recebe as pessoas aqui. Então, eu sempre friso esses dois aspectos. Era um impacto material no patrimônio histórico, arquitetônico, mas também era o impacto na vida das pessoas. E como a gente vai tratar aqui, né, de como foi todo esse processo de reconstrução, eu diria que naquele momento as pessoas tinham a necessidade de se reconstruir também a partir do que a gente perdia naquele momento. Certo. Daniel, a gente percebe assim muita emoção na sua fala quando você trata de São Luís. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual foi o papel da cultura local na resposta e da recuperação da comunidade após a enchente. O que a gente percebe é que esse sentimento que estava envolvido, ele começa a aparecer desde os primeiros instantes. As pessoas tinham perdido casa, tinham perdido todos os documentos, tinham perdido todos os seus bens materiais, e elas diziam assim: acho que a primeira coisa que tem que ser reerguida é a igreja matriz. Mesmo pessoas que não eram católicas, né? O simbolismo da matriz, ele vai além do religioso. Ele é um símbolo de pertencimento, São Luís do Paraitinga, ele é o cartão postal da cidade. Hoje, evidentemente, é o local mais visitado pelos turistas por causa do simbolismo. E aí a gente percebe que a identidade das pessoas ela está ligada não só ao que é construído, mas também a relação que as pessoas têm com o lugar onde elas vivem. E a cultura nasce exatamente dessa atuação que as pessoas têm no espaço onde elas estão. O que a gente pode dar, por exemplo, como referência para a importância que a cultura teve na reconstrução da alma das pessoas, é que nós conseguimos, naquele ano de 2010, a enchente foi em janeiro, né, nos primeiros dias de janeiro, e em maio, a cidade conseguiu fazer a Festa do Divino diante dos escombros da Igreja Matriz. E a Festa do Divino, ela é, por si mesma, uma festa de comunidade, uma festa de pertencimento, uma festa de acolhida entre as pessoas, e as pessoas não abriram mão de fazer a festa, embora, por exemplo, a ideia que está da partilha do alimento relacionado à Festa do Divino, como é que as pessoas dariam uma contribuição se elas mesmas não tinham, né, por causa do impacto da enchente? Então eu uso a Festa do Divino como uma referência, mas é evidente que ela não é a única, e se nós tivéssemos mais tempo, podia caminhar para outros aspectos disso, mas eu acho que isso é bem representativo. As pessoas se envolverem para realizar uma festa de comunidade, 2, 3 meses depois da enchente, mostra muito bem como a cidade estava envolvida em comunidade para sair daquela situação. A resiliência ficou presente, fez parte da vida das pessoas e de como elas queriam São Luís de volta. Perfeito, Daniel. Vendo por esse espectro, né, da urgência em restaurar o patrimônio cultural, quais foram as principais medidas tomadas para essa preservação e restauração do patrimônio cultural danificado pela enchente? Quando nos primeiros momentos pós-enchente a gente pôde acessar o centro histórico, né, depois que o rio voltou ao leito normal, nós tínhamos uma imagem de destruição. É como se a cidade tivesse, numa guerra, tivesse sido bombardeada. Eram escombros no centro histórico todo. Evidente que a primeira medida era fazer a limpeza disso, e também nesse momento começa a aparecer o quanto o luizense se envolveu nesse processo, porque as pessoas estavam solidárias, as pessoas eram voluntárias, elas estavam nas ruas ajudando a limpar, elas iam na casa das pessoas que precisavam de ajuda para limpar. Houve toda uma corrente de solidariedade entre as pessoas para que houvesse aquele primeiro atendimento. O que a gente percebeu também imediatamente é que a cidade, que é tombada pelo patrimônio histórico estadual, era desde a década de 80, e estava em vias de tombamento como patrimônio nacional, o IPHAN apressou-se em fazer um tombamento provisório para que ele pudesse também participar das decisões que se tomariam naquele momento de reconstrução. E isso foi importantíssimo para a preservação, por exemplo, do que estava embaixo dos escombros da Igreja Matriz.
porque talvez uma primeira medida ali, e cogitou-se fazer isso, fosse fazer uma limpeza rápida do terreno para que a igreja pudesse começar a ser levantada. E aí houve uma intervenção do IPHAN para que houvesse um primeiro trabalho de garimpo, para poder perceber o que fosse possível de ser restaurado dos escombros. Então foi feita uma limpeza meticulosa, uma garimpagem que durou quase um ano, e isso, de certa forma, mexia com as pessoas, né? As pessoas queriam saber o que estava acontecendo ali, queriam saber o que tinha sido resgatado, e simbolicamente foram aparecendo ao longo desse processo, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora das Dores, que é belíssima, aqui de São Luís do Paraitinga, que foi resgatada na Semana Santa e devolvida às pessoas, a imagem do padroeiro que estava no escombro, e na festa do padroeiro em agosto ela foi devolvida ao público. Então havia essa preocupação do processo de fazer o resgate material e ao mesmo tempo ir restaurando o coração das pessoas e alimentando essa esperança e dizendo a elas: não desistam, acreditem que nós vamos passar por esse processo e teremos uma São Luís do Paraitinga melhor do que nós tínhamos, porque a partir da enchente a cidade passou a ter esse sentimento de pertencimento. As pessoas se cuidam mais, as pessoas se referenciam mais, as pessoas preservam mais, as pessoas tiveram esse cuidado de construir, de reconstruir a cidade a partir dos bens patrimoniais, mas também reconstruir o coração das pessoas. Então, eu diria que IPHAN e CONDEFAT juntos, e também esse é um aspecto que eu queria enfatizar. Eu, para o meu mestrado, fiz uma entrevista com o superintendente dos dois órgãos, e essa frase se repetiu. A experiência de São Luís do Paraitinga deu aos dois órgãos do patrimônio, pela primeira vez, e eles reconhecem que é a primeira vez, que eles sentaram juntos e tomaram todas as decisões juntas, porque o processo natural é: você acessa um deles, eles dão um parecer, aí você remete ao outro, que dá um parecer, às vezes volta, porque eles não se combinaram, e é um processo sempre muito longo. Em São Luís do Paraitinga havia emergência, e a emergência fez com que os órgãos sentassem juntos para discutir a reconstrução de São Luís do Paraitinga, para discutir aspectos do falso histórico, para discutir aspectos de fazer uma igreja, por exemplo, que fosse a réplica da que tinha caído, ou não, ou fazer um modelo novo. Tudo isso apareceu. E eu acho importante enfatizar que todas essas discussões, elas levaram em conta o que os luisenses esperam dos órgãos do patrimônio. Normalmente a linguagem é invertida, né? As pessoas fazem um tombamento, mas perguntam por que do tombamento, mas uma pergunta que se tem que fazer quando se tem patrimônio histórico é: para quem o patrimônio é tombado? E eu acho que aqui apareceu essa discussão. Daniel, e você falou muito de pertencimento, e eu queria falar um pouquinho sobre como que você entende a identidade cultural de São Luís do Paraitinga, né? Como que ela foi influenciada por esse evento, né? Que começou aí com essa tragédia. E como que foi, se ela mudou depois da reconstrução, né? O que foi preservado e se mudou essa identidade do luisense? Eu acho que os luisenses ficaram mais luisenses depois de 2010. Nós temos aqui um pesquisador, o João Rafael Cursino, e a tese de doutorado dele na USP foi exatamente sobre o papel da cultura na reconstrução de São Luís do Paraitinga. E como é importante perceber que as pessoas tiveram também essa preocupação. As pessoas, em geral, eu acho também importante dizer isso, porque são pessoas em São Luís do Paraitinga de todos os segmentos, são pessoas de ligação com a universidade, pessoas que têm o trabalho intelectual de falar da cultura, mas a cultura ela é intelectualmente vista apenas como estudo, porque na verdade a cultura é a vida das pessoas, é aquilo que as pessoas produzem coletivamente. Nós tivemos vários exemplos aqui de momentos que foram muito significativos, em que as pessoas viam a reconstrução da cidade com esse olhar de reconstrução também da identidade de São Luís do Paraitinga. Então, quando a gente vê o carnaval voltar,
quando a gente vê a festa do Divino acontecer de novo, quando a gente vê a solidariedade das pessoas se multiplicar, quando a gente percebeu que houve muita preocupação a partir da enchente em se contar histórias das pessoas, em buscar a memória delas, em dizer a elas que o que elas sabem da cidade, o que elas viveram na cidade, a ligação que elas têm com a cidade é importante ser registrada, porque se constrói a história de uma cidade, a cultura e o patrimônio de uma cidade a partir de como as pessoas veem a cidade. Isso foi uma grande lição que nós tiramos da enchente de 2010 e que quem conhece São Luís do Paraitinga sabe que ela continua muito presente na vida das pessoas e na maneira com que os luizenses recebem os que nos visitam a partir dali. Deixa eu só fazer um comentário só que é interessante pensar também, como depois da enchente eu frequento bastante São Luís, também dou aula também na mesma escola que o professor, e como a questão da preservação também ficou algo mais presente entre as pessoas, né? Elas começaram a perceber que não, precisa preservar, precisa deixar evidente aquilo ali é nosso, aquilo é nossa cultura, né? Isso é uma questão muito interessante que eu acho que depois da enchente ficou mais evidente, né, entre as pessoas. Acho que o que há aí, Laudi, é a consciência da necessidade de preservar. Porque uma coisa era estar preservada porque a ação do tempo não derrubou, porque aquilo estava ali desde sempre, e as pessoas viam aquilo como uma rotina. A outra é ter a consciência da importância que aquele patrimônio tem. Eu acho que, claro que a enchente não é uma boa memória, mas ao mesmo tempo, depois que a gente passa por ela foi importantíssima para construir muita identidade, muito pertencimento e vários aspectos de noção da importância do patrimônio histórico a partir dela. Então, assim, é daquelas coisas de resiliência mesmo, da dor, do luto coletivo, da tragédia. São Luís do Paraitinga saiu melhor do que estava antes. Participação do Daniel Santos, historiador de São Luís do Paraitinga, falando a respeito dos 14 anos da tragédia que abalou a cidade, bem como a sua recuperação. E para a gente fechar contigo, Daniel, como se encontra o desenvolvimento da cidade 14 anos após este acontecimento? Qual que é a expectativa de crescimento, de futuro? Como São Luís do Paraitinga está neste momento? Queria que você partilhasse com a gente para a gente encerrar este bate-papo todo especial a respeito de São Luís, por favor. Tenho a impressão que São Luís do Paraitinga descobriu a sua vocação. A cidade passou a se tornar estância turística, já era, né? Mas assim, depois da enchente, as visitas evidentemente são mais rotineiras, de pessoas do mundo inteiro, inclusive, nós recebemos bastante turistas estrangeiros, e eu fico imaginando que São Luís do Paraitinga vai buscar no turismo o seu caminho. Importante o papel que a educação tem nisso, porque educar para o patrimônio também é ensinar as pessoas, as daqui e as que nos visitam, que nós temos uma identidade e que queremos preservá-la. Então é um turismo que tem que ser um turismo que veja São Luís do Paraitinga como um lugar para se visitar, mas um lugar para se aprender sobre história, sobre cultura, sobre memória. Então, nós fazemos aqui, e vários segmentos estão atuando nisso, a gente precisa se organizar melhor para atender cada vez melhor o turista, mas também há uma preocupação em que as pessoas consigam perceber os luizenses no seu dia a dia, nos seus campos profissionais, como pessoas que estão preocupadas com a sua cidade, com a preservação da cultura, da memória, da história. Porque assim as pessoas vão conseguir ver São Luís do Paraitinga como um local para se visitar, mas também um local de aprendizado. Isso ficou muito mais evidente após a enchente de 2010. Acho que o turismo é um caminho. Evidente que a indústria do turismo ela tem muitos desafios. São Luís do Paraitinga precisa encontrar essa identidade, precisa fazer isso funcionar de uma maneira melhor, mas também isso não é uma questão que dependa de órgão público, porque cada vez mais as pessoas precisam se ver como agentes desse desenvolvimento. Então, a universidade faz, por exemplo, todo o trabalho do professor Trajano com economia criativa, e acho que isso tem muita relação com o que São Luís do Paraitinga é capaz de fazer.
As pessoas precisam ter consciência disso para que isso se torne um referencial também para o resto do Brasil e, por que não dizer, para que o mundo conheça São Luís do Paraitinga. Perfeito, Daniel Santos, historiador de São Luís do Paraitinga, nossa gratidão mais uma vez pela sua presença conosco. Seja sempre muito bem-vindo, parabéns pelo trabalho junto da comunidade luizense. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Maravilha! Chegamos ao fim do podcast Caminhos para o Desenvolvimento, uma produção técnica dos alunos e professores dos mestrados e doutorado em Desenvolvimento Regional da Universidade de Taubaté. Apresentação de Emerson Tessigni, participações de Vinícius Laude, Priscila Lopes e Thaís Ribeiro, obrigado amigos. Orientação do professor doutor Lourival da Cruz Galvão Júnior e orientação técnica do professor mestre Gerson Mário de Abreu Farias. Forte abraço para você, satisfação imensa e até a próxima.